O governo federal já começou a pagar o auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais. Muitos imigrantes e refugiados que vivem no Brasil se enquadram nessa categoria e também vêm sofrendo as consequências econômicas do coronavírus. Eu sou Paulo Alckmin e converso agora com Karina Quintanilha, advogada e doutoranda pela Unicamp com especialização nos estudos migratórios e curadora do Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas na Universidade de São Paulo. Ela explica o que imigrantes e refugiados podem fazer para ter acesso ao benefício. Estrangeiros que moram no Brasil podem pedir o auxílio emergencial de R$ 600? Em quais situações esse pedido pode ser feito? Sim, o benefício está disponível tanto para brasileiros quanto para imigrantes e pessoas em situação de refúgio. Esse auxílio emergencial, ele tem caráter assistencial e ele se enquadra como um direito fundamental para a garantia de alimentos e saúde da população. O principal critério para receber o benefício é não ter um emprego formal e ter uma renda média mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até 3 salários mínimos por família. E a gente sabe, que essa é uma realidade de uma parcela muito grande da população no Brasil, já que os trabalhadores e as trabalhadoras da informalidade somam 40 milhões de pessoas, São pessoas que não têm um emprego formal com carteira assinada. E além disso, os desempregados atualmente estão somando 12 milhões no desemprego, sem nenhum recurso para sobreviver nesse momento de crise que está sendo aprofundada por essa pandemia do coronavírus, Então, é justamente nesse mercado informal, onde reina a precarização do trabalho, sem direitos, onde que a maioria da população migrante encontra sustento. E aí, desde que começou essa pandemia, a gente tem acompanhado muitos relatos, de famílias que estão passando fome. A situação é realmente muito dramática, assim como tem acontecido, com brasileiros e indígenas que dependem desse auxílio emergencial para colocar comida em casa. Para quem tem uma casa, a gente sabe que a população em situação de rua aumenta a cada ano e na realidade, o que a gente tem visto, são as agências da Caixa Federal com filas abarrotadas de gente desesperada para conseguir esse auxílio pelo Brasil inteiro, essas filas acontecendo, e são filas que estão colocando ainda mais em risco essas pessoas, em função do coronavírus. Então, apesar de que tanto brasileiros quanto os imigrantes que estão residindo no Brasil têm o direito de acessar esse auxílio, a gente vê as barreiras enormes, para efetivamente conseguir essa renda que é o mínimo, Isso vale tanto para imigrantes quanto para refugiados? O status influencia de alguma forma na solicitação do auxílio? Isso, tanto a Constituição Federal brasileira quanto a Lei de Imigração, que foi uma conquista dos imigrantes em 2017, garantem o tratamento igual entre nacionais e não nacionais, o que inclui as pessoas em situação de refúgio. Essa lei prevê o acesso igualitário e livre dos migrantes a serviços, programas, benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. E é importante lembrar que essa lei também proíbe a criminalização dos migrantes por irregularidade migratória. Então, o status migratório, ou seja, ter ou não ter autorização de residência, não deveria ser um impedimento, não devia ser um problema para acessar o auxílio. Mas, na prática, o que a gente tem visto é que a política de indocumentação, ou seja, o próprio Estado dificultando a regularização migratória, tem criado muitas barreiras para o acesso ao auxílio emergencial. Dentre as principais barreiras que a gente tem acompanhado, tem sido a impossibilidade de inscrição no CPF e também uma exigência da regularidade migratória ou de um documento com foto emitido no Brasil quando o imigrante vai tentar receber o valor lá na Receita Federal.
ou nas lotéricas, né? E essa primeira questão, né, do CPF, ela tem sido abordada por diferentes instituições, como a Defensoria Pública da União, que tem buscado fazer uma pressão sobre as secretarias da Receita Federal para que aceite os documentos que os imigrantes possuem para fazer essa regularização do CPF. E a segunda questão da exigência, né, de um documento migratório para o migrante retirar esse valor do qual ele tem direito, também tem sido objeto de atuação, né, das instituições de defesa dos imigrantes junto à Receita Federal, justamente porque, no momento, a Polícia Federal, que é responsável pela regularização migratória, está com todos os prazos suspensos. Então, os imigrantes não têm como conseguir nem o RNM, nem mesmo um protocolo da solicitação de refúgio, né? Tá tudo em suspenso. Então, deveria ser uma obrigação do Estado garantir que esses imigrantes tenham acesso a esse auxílio, que é um direito, né? Um direito fundamental. O que é necessário fazer para que recebam o auxílio? Quais documentos precisam ter em mão? O benefício tem que ser solicitado pela internet, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo do celular da Caixa Econômica Federal. E é importante a gente lembrar para os imigrantes terem muito cuidado com as fake news, que são as informações falsas, para que ninguém baixe, né, ou acesse qualquer outro programa ou site para pedir esse benefício. Somente o site e o aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal. Com relação aos documentos, o primordial é ter o CPF em mãos, né, e esse CPF precisa estar em situação regular. E lembrar também, né, que qualquer tipo de pendência ou irregularidade migratória, falta de autorização de residência, não é um impeditivo para pedir o auxílio. Então, somente o CPF regular é o necessário para o cadastro. É importante lembrar também que esse cadastro ele é feito individualmente, porém, se mais de uma pessoa da família tiver direito ao benefício, é importante que ambos estejam juntos no momento de realizar os cadastros para garantir que as informações fornecidas sejam as mesmas, para evitar a incompatibilidade de informações no sistema da Receita e acabar atrasando esse processamento. E o benefício também pode ser concedido até 2 pessoas da mesma família, desde que preencham todos os critérios. Lembrando que o caso de mãe ou pai que cuida sozinho da criança pode ter um auxílio maior, de até R$ 1.200. Por isso que é importante que essa informação esteja clara, né, no momento do cadastro. No caso dos imigrantes que já tenham cadastro no CAD Único, né, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o pagamento do auxílio deveria acontecer automaticamente. Mas o que a gente tem acompanhado também são muitos atrasos nesse pagamento, que vai gerando uma grande ansiedade, né, para os imigrantes que estão precisando desse benefício com muita urgência. Quais as dificuldades os imigrantes e refugiados têm enfrentado para se cadastrar para receber o auxílio? Muitas mesmo, né? Desde a falta de domínio do português até a falta de aparelho ou internet para efetuar e acompanhar o cadastro. Mas o que a gente vê que o gargalo realmente tem sido problemas no cadastro junto à Receita Federal e informações desencontradas, que refletem, né, um desamparo de serviços públicos que deveriam estar atendendo a essa população nesse momento tão sensível, né, de uma gravidade tão grande. Bom, a gente tem acompanhado, por meio de um fórum que eu faço parte na Universidade de São Paulo, na USP, casos de imigrantes que estão com CPF regular e que mesmo assim não estão conseguindo se cadastrar. E uma outra situação que também tem sido bastante frequente é quando o imigrante tem mais de um membro na família, porém a situação dos filhos ainda não tem o CPF, então acaba criando mais barreiras para fazer esse cadastro.
o que a gente percebe, né, de todo esse contexto é que o formato escolhido pelo governo para o cadastro e pagamento não funciona, né, para uma parcela significativa que está mais precisando dessa renda para conseguir se proteger da pandemia. E isso fica claro, como eu falei, né, nas filas que estão se acumulando pelo Brasil inteiro, onde que a população está se aglomerando para tentar receber esse auxílio. Como imigrantes com documentos em situação irregular podem resolver esse problema para não ficarem sem o dinheiro do auxílio? O principal é buscar regularizar o CPF, que nem sempre é uma tarefa fácil para os imigrantes. Essa regularização ou atualização do CPF pode ser feita por e-mail da Receita Federal do estado de residência do imigrante. Só que a mensagem tem que conter, né, o nome completo do imigrante, o número do CPF, o endereço de residência, o telefone para contato, a descrição resumida sobre o pedido e o trâmite que ele precisa realizar. Na mesma mensagem, o imigrante precisa incluir uma cópia legítima e nítida de um documento de identidade atualizado, e aí pode ser o RG, RNM, a carteira de habilitação ou outro documento que tenha uma foto. E além da cópia do documento, também precisa ser juntado nesse e-mail uma foto no formato de selfie, na qual ele apareça exibindo esse documento. E na impossibilidade de realizar essa solicitação online via e-mail, o imigrante tem que se dirigir a uma agência dos Correios, da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil. E nesse caso é cobrado uma taxa de R$7. E vale lembrar também, né, que é importante verificar antes os horários de atendimento e funcionamento, porque as agências dessas 3 instituições estão tendo restrições durante essa pandemia do coronavírus. O imigrante que se cadastrou para receber o auxílio, mas teve pedido recusado, deve fazer o quê? Na cidade de São Paulo e em Osasco, a Defensoria Pública da União, que é uma instituição que por lei tem a obrigação de atender às demandas jurídicas, necessidades, né, da população imigrante e refugiada em situação de vulnerabilidade social e econômica, ela está recebendo, né, os casos de imigrantes que tenham tido direito de auxílio negado. O atendimento está acontecendo pela via virtual, tanto pelo telefone, que é o 011 98 664 0727, e também pelo e-mail, que é o documentos.sp@dpu.def.br. Então, só para reforçar, né, o telefone é o 011 98 664 0727 e pelo e-mail documentos.sp@dpu.def.br. Isso é competência, né, na cidade de São Paulo e Osasco. Então, fora de São Paulo, o que eu recomendo é também buscar a orientação da Defensoria Pública da União do seu município, se houver, né, que a Defensoria não está presente em todos os municípios do país ainda, ou buscar ajuda também, né, de ONGs, sindicatos, movimentos sociais, igrejas, redes de direitos humanos que possam prestar essa orientação no momento do cadastro. No caso dos refugiados, eu também recomendo que procurem o Acnur, né, que são a agência especializada da ONU, que também tem essa competência e obrigação de prestar assistência às pessoas em situação de refúgio. Também tem um e-mail da instituição Missão Paz, que fica localizada em São Paulo, e que está disponibilizando esse e-mail para atendimento de imigrantes que tenham tido alguma dificuldade ou que tenham tido o auxílio negado. Esse e-mail é o jurídico@missão N de navio S de saúde paz.org. Onde imigrantes com dificuldades para fazer o cadastro ou para receber auxílio podem buscar ajuda? Em São Paulo, existe um centro de referência no atendimento aos imigrantes, chamado CRAI, que pertence à prefeitura e está prestando serviço remotamente. É um serviço importante na cidade do Brasil, que historicamente concentra a maioria dos imigrantes em busca de trabalho, mas
O que temos visto é uma burocracia e uma certa paralisia das prefeituras e governos estaduais para atuar junto à população imigrante, principalmente nos bairros periféricos e ocupações de moradia, onde essa população está ainda mais invisibilizada. Isso faz com que as ONGs e as redes que atuam para a garantia dos direitos dos imigrantes fiquem bastante sobrecarregadas, tanto com a distribuição de doações quanto no cadastro desse auxílio emergencial. E o que a gente percebe é que essas ações estão sendo muito insuficientes ainda, né, frente às demandas que são muito urgentes e em grandes quantidades. No caso de problemas, dificuldades no cadastro do auxílio emergencial, eu recomendo buscar a instituição da Missão Paz, que eu comentei, né, que tem um e-mail disponibilizando, que é o jurídico@missãonspaz.org, e também o projeto Canicas, que tem atuado bastante também com relação a essa questão da documentação, e é possível mandar mensagem através da página do Canicas, pelo Facebook e pelo Instagram. E eu também faço parte de uma rede que é o Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas, que é baseado na Universidade de São Paulo, e a gente também tem buscado apoiar essas demandas e, quando necessário, a gente faz o encaminhamento ao serviço de atendimento a imigrantes. Então, também colocamos à disposição as nossas redes, né? Tem a página no Facebook, que é o @fontierforum, ou o e-mail, que é fontierforum@gmail.com. Mas o que a gente vê é isso, que ainda tem muitas informações desencontradas e os imigrantes, né, ainda tem uma grande quantidade que estão presos nas burocracias criadas pelo governo para acessar esse auxílio emergencial, ou que ainda nem mesmo têm conhecimento do direito que eles têm, e muito menos de como eles fazem para acessar esse benefício.